Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje é um vídeo de Na Mesa com Provérbios. Na Mesa com Provérbios é uma leitura compartilhada, então prepara o seu café e vem ler a palavra junto comigo, tá bom? Nós paramos no capítulo 10 de Provérbios, versículo 18. Pega aí sua Bíblia, capítulo 10, versículo 18. Vamos ler junto comigo? E em breve nós terminaremos esse livro de Provérbios e a gente pode ir para um próximo. Verso 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Difamar, lembrando que é falar mal de uma pessoa ou de uma situação na qual você não sabe a verdade, então você difama, você diminui aquela pessoa ou situação. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Eu não vou parar a todo momento para comentar, eu quero que você se alimenta da palavra, assim como eu me alimento quando eu estou gravando esse vídeo. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, né? Um conselho de no muito falar, ou quem muito abre a boca em todos os momentos, por isso que eu sempre comento, instruo vocês, irmãos mais novos, ou quem me acompanha aí, que a gente escute primeiro, esteja sempre atento a escutar, porque é com o que você escuta que você se baseia, são as informações que você retém escutando, que você sabe em que você pode agregar em algo, etc. Então, olha, no muito falar não falta transgressão, então não falta tropeço, não falta alma angustiada, quando você fica falando sem propósito nenhum. Você está entendendo? Quando você está num ambiente e você quer falar por falar, você não escuta os outros, você você entra num estado de tropeço. Então, muito cuidado. Verso 20. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso ou falta de noção, morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, como uma coisa assim muito ruim de suportar, é você ter alguém na sua equipe, na qual tudo que você pede para fazer, ela dá um trabalho danado para cumprir. A pessoa preguiçosa dá um desagrado muito grande para quem está liderando ou para quem está mandando, né? O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Perceba que a sabedoria de Salomão está em dividir dois termos. Isso se chama discernir. A palavra discernir é quando você consegue dividir duas coisas. Você está entendendo? Por exemplo, você quebra um ovo num prato. Você divide a clara para um lado e a gema para o outro. Então você está discernindo. Agora, no sentido que ela é mais usada, quando você está dividindo dois termos. Deixa eu ver se eu penso num exemplo bom aqui.
É bem, na verdade, bem o que o Salomão faz, essa questão de o perverso e o justo na mesma situação. Então ele coloca a mesma situação e como um perverso reage e como um justo reage. Então esse é o discernimento. A gente tem que estar buscando sempre, é uma boa, buscar o discernimento, porque o Salomão faz muito isso. Então, a esperança dos justos é alegria. Você está vendo? Ele coloca isso de um lado. Aí ele vai e fala, mas a expectação, ou seja, a expectativa dos perversos, ela perece. Então ele coloca o justo e a sua esperança e o perverso, para você sempre dividir na sua cabeça. Quanto mais organizado mentalmente tá as coisas na sua cabeça, melhor você vai ser assim, bem resolvido. Cadê? O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Interessante isso aqui, verso 32 do capítulo 10, que fala que os lábios do justo sabem o que agrada. Tem uma passagem que Jesus ele se dirige ao Pai dele, que é Deus, que também é o nosso Pai, falando assim que ele sempre faz o que lhe agrada. Então Jesus está falando, eu sempre faço o que agrada ao meu Pai. Mas ao mesmo tempo, Jesus foi uma pessoa que, nas suas atitudes, ele desagradou os religiosos da época e agradou a Deus. Então o que isso ensina pra gente? Isso ensina pra gente que é muito bom você ser agradável para a pessoa certa, mas você não deve agradar todo mundo, porque Jesus não agradou todo mundo. Ele desagradou os religiosos, mas agradou a Deus. Então, você tem que ter a sabedoria de ser agradável com a pessoa certa, ou agradar a pessoa certa, que é Deus que colocou um propósito no seu coração, é Ele que você tem que agradar, mas não ficar preocupado, que é preocupado, né? Preocupado em agradar todos ao seu redor, que às vezes não sabe a sua motivação, a sua intenção, o porquê você faz o que faz. Capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa no sentido de você não ser justo. Você está entendendo? Porque a balança daquela época era aquela, esqueci o nome, não sei se chama Libra. Não, né? Libra acho que parece eu acho que é um signo, né? Não tenho muita certeza. Mas aquele objeto que pesava antigamente, que era a balança, é dessa balança que ele está falando, a balança enganosa, quando ela não está na medida, ou seja, está injusta, está muito para um lado e pouco para o outro. É nesse sentido. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Só abrindo um parênteses aqui, assim como o Senhor Jesus ele fazia o que agradava a Deus, é muito interessante você descobrir algumas pérolas que estão na palavra. Como assim, Robson? Aqui está falando, o peso justo é o prazer de Deus. Foi o que a gente leu. Que a balança enganosa é a abominação para ele, mas o peso justo é o que lhe agrada. E quando você quer agradar alguém que você ama, ou quando você está apaixonado, você quer agradar outra pessoa. E quando a gente conhece o que agrada a Deus, aí você sabe você sabe o que você precisa fazer para agradá-lo. Assim como você quer agradar uma pessoa que você gosta. Então essas coisas estão assim escondidas na palavra. E aqui tá uma delas, que é o prazer de Deus é o peso justo, ou seja, toda a justiça que você faz, que você busca completar, você está agradando o seu Senhor. Vamos lá, onde que eu parei?
Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, com quem está a sabedoria? Às vezes você está querendo buscar sabedoria lendo Provérbios, né? A gente que está nessa caminhada, vendo que a sabedoria é a coisa principal, é a riqueza mesmo, está na sabedoria. Com quem que está a sabedoria? A palavra de Deus está falando que é com os humildes. Então, ela vai te dando os segredos de você adquirir sabedoria. Se ela está com os humildes, então a humildade precede a sabedoria. Então, convém buscar ter um coração humilde para se achegar na sabedoria. Tá aí um caminho para se seguir. E um outro bom conselho que é, em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Então, você vê alguém que está muito soberbo, está muito orgulhoso, a Bíblia também chama de espírito altivo, né? Aquela pessoa que está muito soberba ou ali no caminho da arrogância, você pode saber que ela vai, já está sobrevém a desonra. Quem está nesse caminho está a poucos metros de ter uma desonra, uma vergonha, de ter uma desonra, coisas nesse sentido, né? Lembrando que não podemos confundir a arrogância com a confiança. Uma coisa é você ser arrogante, outra coisa é você ser confiante. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vou ler de novo esses últimos dois. A integridade dos retos. O que é integridade? É você ter princípios e valores que não mudam, independente se você está com todo mundo te vendo ou não. Então você é íntegro. Quando você está em público, você age de uma maneira, mas quando você está sozinho, você age de outra, então você não é uma pessoa íntegra, inteira, no sentido de em todo lugar você é a mesma coisa, porque você é inteira. Você não é uma coisa aqui, na igreja é outra, no trabalho é outra, na escola é outra. A pessoa inteira, ou seja, a pessoa íntegra, ela é a mesma em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Então, essa pessoa íntegra, essa própria integridade da pessoa reta é que a guia. Mas aos pérfidos, ou seja, os perversos, a sua mesma falsidade os destrói. Então a falsidade com que eles agem, essa mesma manipulação que eles fazem, e se você identifica na sua vida algum aspecto disso, e é muito fácil fazer um teste disso, meu irmão, é só você pensar assim, ó. Pensa que vai sentar numa mesa, você, uma pessoa do seu trabalho, se você já trabalha, uma pessoa da sua igreja, uma pessoa da sua família e um amigo seu. Se você se sentir extremamente desconfortável acontecendo isso, pode ser, não é 100% dos casos, mas pode ser que você ainda tem um aspecto seu, ainda tem um comportamento diferente com cada um. É claro que cada pessoa você tem uma linguagem, mas se tratando de princípios e valores, é o mesmo em qualquer lugar. É claro que eu me comporto de uma maneira com um amigo, eu posso me comportar de outra maneira, no sentido da linguagem. Com meu amigo eu falo mais tranquilo, se eu estou na escola, eu presto mais atenção, então esse é o valor do ambiente. Falei disso num vídeo que eu fiz de perder a timidez dos ambientes. Vale a pena você ver, porque fala disso dos comportamentos ideais para cada lugar, mas isso não te faz uma pessoa falsa. Também fiz um vídeo falando disso, porque você não muda os princípios e valores. É um aspecto da sabedoria, é uma forma de se expressar. Porque eu falo com uma pessoa de um jeito, a outra, às vezes, ela não entende a minha linguagem. Então eu tenho que adaptar a linguagem, isso não vai mudar meus valores. Então isso não faz você ser uma pessoa falsa. Então, um leve desconforto por ter várias pessoas de vários lugares do seu cotidiano é normal. Porque você fala assim, nossa, uma pessoa de cada... Um leve desconforto. Não sei nem se desconforto é a palavra.
Se eu sentasse com essas pessoas, eu não me vejo. Eu só penso que seria desafiador. Nem sei se desafiador é o termo também. Mas, se você sente um extremo desconforto, provavelmente é porque se é uma coisa na escola e às vezes é outra em outra instituição, etc. Já deu para entender, né? Então vamos para o próximo. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os perversos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectativa da iniquidade se desvanece, ou seja, acaba. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Eu vou terminar nesse verso 8 aqui, só finalizando, comentando essa questão da angústia. Na palavra de Deus você vai encontrar muitas vezes vários personagens heróis da fé, vários personagens bíblicos sentindo angústia. O próprio Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, né, você conhece a história, ele sentiu a alma extremamente angustiada e ele chamou seus discípulos para orar juntos, né? Então a angústia, ela é própria do ser humano, por conta do pecado original, por conta da morte. A gente está nessa vida cheia de confusão, tribulação, etc, etc, etc. Vira e mexe, você vai ter uma angústia. No entanto, essa angústia, é bom a gente saber uma coisa muito interessante, que é você dividir. Agora eu vou implementar um discernimento, você já entendeu o que é discernimento que a gente conversou, um discernimento da emoção com a convicção. A angústia é uma emoção sua. Isso não pode ser confundido com uma convicção que você tem. Se você crê que você é um filho amado de Deus, como está escrito na palavra, porque você nasceu de novo, porque você vive pelo Espírito, você anda no Espírito, você tem essas convicções, você já renovou a sua mente, como Paulo fala. Se você sabe disso, que você é um filho amado de Deus, isso é uma convicção. Então, ainda que as suas emoções te falem outra coisa, isso não pode comprometer a sua convicção. Senão você tá com vontade, vontade não, mas você acordou cedo e você tem que ir para o serviço, você tem que ir para o trabalho. Você está se sentindo muito angustiado. Tem gente que se sente muito angustiado e começa a duvidar que Deus é o pai dele, começa a duvidar que ele é amado, começa a duvidar do seu propósito, porque ele confunde essas duas coisas, ele ainda não discerniu. Para você discernir, ou seja, dividir entre dois, dividir uma só coisa em duas, a mesma coisa que você pegar uma maçã, dividir ela no meio, dividir duas metades. Ele ainda não fez essa divisão. É o que Paulo chama de renovar a mente, renovar o entendimento. Ou seja, você discernir e dar novos significados. É um novo, é um renovar. Então, essa pessoa que confunde essas duas coisas, então ela sente uma coisa, isso atrapalha a convicção dela. Ora, mas a sua emoção não tem nada a ver com a sua convicção. O efeito é o contrário. A sua convicção gera a emoção, mas a emoção não estabelece convicção. Sabia dessa? Presta atenção que eu vou repetir. A sua convicção, ela gera emoção, mas as suas emoções não estabelecem convicções. Por quê? Por exemplo, eu tenho convicção que Deus é o meu pai. Tenho essa convicção. Isso gera uma emoção, porque eu tenho uma esperança diferente, eu vejo a vida numa perspectiva diferente, tem situações que eu me alegro por conta dessa convicção que eu tenho. Por ter essa convicção, isso me gera emoções, mas as emoções não estabelecem convicção em mim. Então, embora ou independente de
N emoções que eu posso ter, de raiva, de tristeza, de angústia ou qualquer outra emoção, isso não vai estabelecer para mim nenhum princípio de convicção. Então, meu irmão, divida as duas coisas. Uma coisa é sua convicção, outra coisa é sua emoção. Se você está se sentindo angustiado, isso não pode atrapalhar sua convicção. Você pode ir para a igreja angustiado. Você pode trabalhar angustiado. Ah, Robson, mas é muito ruim. Eu sei que é muito ruim. A gente é humano. É ruim demais você sentir todas essas emoções. Agora, as suas convicções vão te ajudar a você formular bons pensamentos para ressignificar o que você tem interpretado dessas emoções. Tá entendendo? As suas convicções vão te ajudar a você gerar pensamentos que vão reinterpretar essas emoções. A princípio, para você, isso pode parecer um jogo mental, uma história, N coisas. Depois você vai entender que a história é que você já estava angustiado por estar numa história, tá bom? Você tem que viver isso para entender. Muitas vezes você está angustiado porque você já tem uma história contada na cabeça. Essa história parte de algumas crenças erradas, etc. Não vou aprofundar muito nisso não. Mas já deu para entender. Divida as duas coisas. Uma coisa é sua convicção, outra coisa é sua emoção. Uma coisa não atrapalha a outra. Beleza? E agora, voltando para o assunto, a angústia ela é própria do cristão. Mas tem muita gente que acha que a ansiedade também é. Fala assim, a angústia não é normal, no mundo tereis aflições. E também muitas vezes eu estou ansioso. Opa, calma lá. A angústia é normal, a ansiedade não. A ansiedade é um sinal que tem alguma coisa errada nas suas convicções, as suas raízes. Tem alguma coisa que não está bem fundamentada aí. Porque a ansiedade ela não é própria do Filho de Deus. Eu falo isso e te provo isso porque eu ainda não encontrei. Eu já falei disso, foi numa célula, mas eu ainda não encontrei na palavra um momento que o nosso Senhor Jesus estava ansioso. Já encontrei ele angustiado, mas ainda não encontrei ele ansioso. E a passagem que ele fala de ansiedade, ele está falando para você parar de ser ansioso. Ele está falando, cada dia tem o seu mal, e assim como o Senhor cuida da sua criação, que são os animais, etc., ele cuida de você. Então, quando ele fala disso, é uma direção, uma instrução para você não sentir ansiedade. A angústia acontece, faz parte da natureza humana. Você vai sentir aflito, angustiado, mas ansiedade tem que tratar. Ah, Rosso, mas nós vivemos num mundo que tem muita ansiedade, tudo bem, também já me senti muito ansioso. Agora, a ansiedade não é uma convicção para mim. A ansiedade é só uma emoção. E, aos poucos, quando você vai estabelecendo convicções na palavra de Deus, quanto mais enraizado as suas convicções estão na palavra de Deus, mais a ansiedade está longe. A ansiedade não é própria. Pode ser própria desse tempo, pode ser própria dessa geração, mas na palavra de Deus eu não acho ela como uma coisa, pode acontecer, é um acidente, você pode sentir, assim como eu sinto. Agora, é uma coisa passageira, não é assim, eu tenho ansiedade, salvo casos clínicos, né, que eu não quero desmerecer quem trata disso. Eu mesmo estudo muito psicologia e gosto muito e sei que tem casos clínicos, você precisa de ajuda, casos químicos, casos biológicos, você precisa de ajuda. Agora, não encare a ansiedade como algo normal, porque não é, tá bom? Então, nessa deixa terminamos por aqui, não sei quanto tempo deu o vídeo, mas deu pra gente ler bastante de Provérbios. Hoje a iluminação não tá tão boa, o cenário mudou um pouquinho também, mas é isso aí. Temos muitos vídeos para fazer, eu tenho passado bem corrido essas semanas, mas você fica tranquilo aí que os vídeos eu não vou parar, tá bom?
E eu não paro, você pode ficar tranquilo. Você também vai começar a gravar os seus vídeos, né? A gente sempre fala disso. E nós estamos juntos aí. Vambora junto, tá bom? Esse foi o Irmão Mais Velho. Até a próxima.